Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje a gente vai tratar dos princípios da legalidade e da anterioridade no direito penal. São princípios fundamentais que a gente tem que entender, tem que dominar no contexto do direito penal do Estado democrático de direito. Nessa opção de Estado que o Brasil adotou, não se pode imaginar o direito penal distanciado desses dois princípios. Não somente desses dois, mas de muitos outros também que nós vamos vendo ao longo de outros vídeos. Mas quando a gente trata do princípio da legalidade e da anterioridade, é importante destacar, desde já, que ele é previsto no artigo 1º do Código Penal, assim como no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal de 88. Então vejam um primeiro ponto muito relevante aqui. Os princípios da legalidade e da anterioridade, eles têm status de cláusula pétrea no nosso ordenamento jurídico. Estão previstos lá no rol do artigo 5º, no rol de direitos fundamentais, e não podem, portanto, ser suprimidos ou ter o seu alcance reduzido pelo poder constituinte reformador. Não é possível acontecer isso por meio de emenda constitucional, portanto. Já dá uma ideia para a gente da importância desses princípios e do quanto o legislador constituinte e o legislador ordinário atribuem importância a eles. A partir desses dois, a gente consegue entender muitos outros princípios que serão decorrência lógica tanto da legalidade quanto da anterioridade. E qual que é a ideia principal aqui? Seja na Constituição ou no Código Penal, a ideia desses dois princípios é a de que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que busca aqui o legislador? Busca conferir, em primeiro lugar, uma segurança jurídica ao indivíduo. Tá? Quando a gente trata da legalidade e da anterioridade, a gente observa três significados importantes. E o primeiro significado é um significado político, que garante o quê? Uma limitação do poder do Estado em face do indivíduo. Então o sujeito tem a garantia de que ele só vai ser processado, punido, perseguido pelo Estado a partir do momento em que haja uma previsão de lei tratando de determinada conduta. Esse é um primeiro significado, um significado político do princípio da legalidade. Além desses, nós temos a legalidade jurídica em sentido amplo, que é aquela ideia de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E aqui vale um ponto importante, uma ressalva, daquela diferença existente entre a legalidade para o setor privado, direito privado, e no direito público. Quando a gente fala do direito público, vale relembrar que o Estado somente é autorizado a atuar quando a lei expressamente autorizar. A legalidade, portanto, para o direito público, ela é mais rigorosa do que aquela observada no direito privado, onde o sujeito, se não houver proibição, ele está autorizado a agir. E por que nos interessa aqui nessa aula é a legalidade em sentido penal, em sentido estrito, que é justamente essa ideia de que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Outro ponto relevante para a gente destacar nesse encontro. Quando a gente fala de princípio da legalidade, a gente não pode tratá-lo de maneira igual ao princípio da reserva legal. As expressões são totalmente correlacionadas, mas não são sinônimas. Quando eu falo no princípio da legalidade no campo penal, eu tenho que trazer a ideia de reserva legal. Porque para a criação de um tipo penal, de um crime, eu não posso me valer de toda e qualquer espécie normativa. Eu só posso criar um tipo penal no nosso ordenamento jurídico por meio de lei ordinária ou complementar. O princípio, portanto, da reserva de lei penal. Tudo bem? Essa é uma ideia fundamental para conferir garantia ao sujeito, garantia à sociedade como um todo, de que as normas penais só serão previstas por meio de lei. E a partir dessa constatação, a gente puxa também postulados importantes do princípio da legalidade. Quando a gente estuda a legalidade no direito penal, a gente consegue subdividir o seu estudo, a sua estrutura, em 4 aspectos importantes da lei penal. Quais são essas características? A lei penal ela tem que ser anterior, prévia ao fato.
E aqui a gente já traz também para o nosso estudo o princípio da anterioridade da lei penal. De nada adiantaria trazer essa exigência de lei penal para previsão de tipos de condutas se eu também não trouxesse de maneira conjunta a exigência de uma lei anterior. Então o indivíduo ele só pode ser punido se essa lei penal for anterior ao fato praticado, ok? Essa é a primeira característica e fundamental que, na verdade, revela o princípio da anterioridade. Num segundo ponto, a gente pode destacar que essa lei penal tem que ser escrita. Veda, portanto, os costumes para a criação de tipos penais. Não só para a criação, gente, como também para sua revogação. Uma lei penal não pode ser revogada em razão dos costumes. O que a gente pode trazer como uma ressalva aqui é que os costumes podem auxiliar posteriormente na interpretação dessa lei penal. A partir do momento em que o costume da sociedade, num determinado momento, em uma determinada época, indique que aquela lei penal não se torna mais necessária, pode ser que isso motive o legislador a atuar para que modifique o ordenamento jurídico. Mas a criação e revogação de tipos penais somente pode acontecer por meio da lei, ok? Portanto, a lei tem que ser escrita. Num terceiro aspecto, a gente coloca também uma terceira classificação, que é a necessidade de lei estrita. Qual que é o ponto aqui? Veda a analogia no direito penal. Não se pode valer de analogia no direito penal, exceção feita aqueles exemplos já conhecidos de analogia em bonam partem, em favor do sujeito. Nesse caso, é possível que a gente admita o emprego de analogia. E a quarta característica que eu gostaria de destacar aqui para vocês, essa com especial atenção, é a ideia de necessidade de uma lei penal certa. Qual que é essa ideia? É basicamente o que defende o princípio da taxatividade da lei penal. A lei penal tem que ser certa, precisa, clara, trazer exatamente no seu conteúdo aquilo que a sociedade tem que entender. Não pode, portanto, se valer de termos ambíguos, obscuros. Não pode trazer redações por demais amplas que não permitam à sociedade entender o que está sendo previsto, o que está sendo proibido ou até mesmo autorizado numa norma penal. E o ponto que merece reflexão aqui para nós é a respeito da efetividade na prática desse princípio da taxatividade. Apesar de ser uma garantia importante, uma característica fundamental do princípio da legalidade, nem sempre na prática o legislador brasileiro observa os requisitos expostos aqui pelo princípio da legalidade, mais especificamente pelo princípio da taxatividade. Não é comum que a gente veja tantas leis certas, precisas e claras como deveriam ser as elaboradas pelo Poder Legislativo. Ao contrário, é muito comum a gente se deparar com tipos penais confusos, que trazem uma redação que não deixa claro para o destinatário da norma, para a sociedade como um todo, qual que é o objeto de proteção daquele tipo penal. Existem inúmeros exemplos que eu poderia mencionar aqui para vocês nesse início do nosso encontro. Mas qual que é a ideia que a gente pode destacar com um único exemplo? Vejam, por exemplo, o que diz o Estatuto do Torcedor. Estatuto do Torcedor, há um capítulo dele trazendo a previsão de crimes. E um deles, o do artigo 41b, pode ser colocado como um ótimo exemplo de afronta, de violação ao princípio da taxatividade. Vale relembrar aqui que muitos dos tipos penais inseridos no Estatuto do Torcedor acabaram vindo como uma resposta à sociedade, naquela ideia de um direito penal simbólico, que muitas vezes não é necessário para a proteção de um determinado bem jurídico. É muito comum o legislador se valer do direito penal para tutelar condutas, situações, interesses da sociedade que não necessitariam de uma intervenção do direito penal. Isso enfraquece o nosso sistema, enfraquece o ordenamento jurídico e começa a prever, começa a contemplar uma série de normas penais meramente simbólicas, que na prática não têm efetividade, não têm, portanto, necessidade de
existir no nosso ordenamento jurídico. Isso viola, portanto, outros princípios também fundamentais do direito penal, como os princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade, que exigem do direito penal uma atuação residual. Em último caso, o direito penal é a última ratio do ordenamento jurídico, não deve ser utilizado para proteger, para tutelar toda e qualquer situação. Mas voltando para a nossa situação do princípio da taxatividade, esse artigo 41b, basicamente, ele tutela a questão envolvendo tumultos, confrontos em competições esportivas, basicamente por seus torcedores, pelos espectadores daquele evento. E se a gente para pensar, todas as condutas que o Estatuto prevê como crime, lá no 41b, já são enquadradas, já poderiam ser tuteladas pelo direito penal tradicional, pelos crimes de homicídio, lesão corporal, ameaça, dentre outros que já estão, desde a década de 40, previstos no Código Penal brasileiro. Mas de maneira simbólica, como eu mencionei, quis o legislador dar uma resposta específica e prever um tipo penal para esse tipo de situação. E esse 41b traz a seguinte previsão: promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos. Nessa ideia do princípio da taxatividade, vejam que a redação do tipo penal é extremamente ampla, extremamente vaga. No que consiste provocar tumulto? O tipo penal ele se limita àquelas situações de confronto, por exemplo, de torcidas organizadas no futebol? Ou o sujeito que sai depois de uma vitória do seu time, comemorando até de forma exagerada em via pública, também poderia ser enquadrado aqui. Então vejam, o termo provocar tumulto não traz a segurança necessária para a gente entender qual é o alcance do tipo penal. Isso fere a taxatividade. A lei penal não é clara, não é precisa. E uma vez ferindo a taxatividade, a gente também está, portanto, atingindo, de um modo geral, o princípio da legalidade. Então, a ideia é essa. A lei penal tem que ser escrita, tem que ser estrita, tem que ser anterior e tem que ser certa, precisa. São postulados importantes do princípio da legalidade. É importante entender essa estrutura geral da legalidade para que a gente consiga, em outros vídeos, trabalhar com outros princípios fundamentais do direito penal, alguns explícitos na Constituição e outros previstos de maneira implícita, decorrência do princípio da legalidade ou de outros princípios fundamentais do nosso ordenamento jurídico também. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Mais um tema introdutório aqui do nosso canal. Aos poucos a gente vai avançando para outros questionamentos importantes, outros debates relevantes da área criminal. Se vocês gostaram, clica no joinha aqui no nosso vídeo, se inscrevam no canal, que a gente vai, nos próximos encontros, tratar de outros princípios fundamentais, além de outros temas também atuais e polêmicos que possam ser interessantes para debate, tanto para os estudantes em geral, como aqueles que prestam exame de ordem, profissionais da área criminal, dentre outros. Ok? Um grande abraço, contem comigo.